gente, tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo aqui no canal e hoje o vídeo tá muito legal porque eu vim mostrar pra vocês a receita de um ganache cake. A receita vai ser para um bolo de 15 centímetros, vou mostrar pra vocês recheio, massa, prensagem, decoração e também a famosa receita do ganache que a gente vai cobrir esse bolo, tá bom? Então fica aqui até o final que eu tenho certeza que você vai gostar. Se inscreve no canal se você for novo por aqui, deixe seu joinha pra me ajudar a entregar esse vídeo pra mais pessoas e no final do vídeo também, se você gostar e quiser, deixe um comentário aqui pra mim, porque eu adoro ler os comentários de vocês, tá bom? Então agora chega de falação, chega de enrolação e bora começar a receita de hoje! Então eu começo fazendo a massa do bolo e primeiro a gente precisa fazer um buttermilk para ela, que nada mais é do que um leite talhado. Então aqui nesse meu leite integral eu misturei o vinagre, mas você também pode fazer com limão. E vou deixar descansando por cerca de 5 minutinhos. E aí nesse meu bowl eu acrescento os ovos, junto com o óleo. E depois dos 5 minutos, a gente acrescenta também o leite. E daí a gente vai misturar muito bem com fouet até ficar tudo homogêneo. Lembrando que essa receita não é da minha autoria, então eu vou deixar na descrição do vídeo os créditos. E então na minha caneca novamente eu vou acrescentar água morna, junto com o meu chocolate em pó 50% e também com o meu café em pó solúvel. Lembrando que as medidas todas certinhas estão na lista de ingredientes que você vai encontrar na descrição desse vídeo. E também vai estar passando aqui embaixo na tela para vocês. Com uma colherzinha eu vou misturar tudo muito bem e já posso passar essa mistura novamente para o nosso bowl. Daí eu volto a misturar com o fouet e vou fazendo esse processo de ir acrescentando e misturando. Lembrando que esse processo a gente chama de processo do método direto. Aí, como vocês podem ver, já acrescentei o meu açúcar refinado, misturo novamente com o fouet e já vou acrescentar a minha farinha de trigo peneirada. E é sempre importante que você peneire a sua farinha para que a sua mistura não fique com nenhum gruminho de umidade dela. Então misturei com o fouet e vou acrescentar aqui também o meu fermento em pó junto com o meu bicarbonato. E daí você me pergunta, né, por que o bicarbonato? A gente fez um buttermilk que é a base de vinagre, então quando o seu bicarbonato se juntar com esse vinagre, eles vão causar uma reação que vai deixar a sua massa mais molhadinha, mais úmida. Então, continuando, eu vou colocar aqui um papel manteiga nessas minhas formas de 15 centímetros. Aquela lá de trás é maiorzinha, mas não tem problema, porque é só a gente colocar a mesma quantidade de massa, tá? Lembrando que eu não unto as laterais. E essa massa vai me render cerca de 900 gramas, então eu vou colocar cerca de 300 gramas em cada forma. Não tem problema se passar um pouquinho, porque não vai dar muita diferença no final. Daí a gente leva para o forno pré-aquecido a 180 graus por cerca de 40 a 45 minutinhos. Enquanto a nossa massa está lá assando, a gente vai preparar o nosso primeiro recheio, que vai ser o de leite ninho. É um recheio bem básico, simples, mas que fica muito gostoso. Então nessa minha panela eu vou acrescentar uma caixa de leite condensado, junto também com o meu leite ninho. E aí a gente mistura com uma espátula esses dois ingredientes. Eu faço sempre isso primeiro para não ficar com nenhum gruminho, com nenhuma pelotinha de leite ninho. Mas enfim, depois de ter ficado homogêneo, vou acrescentar também o meu creme de leite, misturo e vou levar para a boca do fogão. E em fogo baixo eu vou misturando sempre com a minha espátula, eu não gosto de deixar de misturar para não queimar. E aí, quando já estiver um pouco mais quente, eu vou acrescentar a minha margarina. Pode ser manteiga também, não faz muita diferença. E aí ela vai derretendo, a gente vai misturando até ficar um creme bem cremoso. Não precisa ficar desgrudando totalmente do fundo da panela, tá? É só você ir passando a sua espátula e quando ele cair e não se misturar mais com o resto do recheio, é porque tá no ponto. Daí a gente vai desligar o fogo e vai ficar misturando por cerca de 1 minutinho para deixar ainda mais cremoso e mais brilhoso esse nosso recheio. E é só a gente passar ele para um recipiente para que ele fique descansando em temperatura ambiente. Aqui eu vou utilizar esse prato, mas você pode colocar em um bowl, pode colocar em um potinho, no que for melhor para você. A gente cobre ele com plástico para alimentos em contato para não criar nenhuma película. E aí a gente já vai preparar o nosso outro recheio, que vai ser de chocolate ao leite.
Para fazer esse recheio de chocolate, eu também vou precisar de uma caixa de leite condensado e vou acrescentar junto com ela o meu chocolate em pó 50%. Eu não gravei eu colocando chocolate, mas eu consegui gravar a parte em que eu misturo os dois. É o mesmo processo, a gente mistura primeiro o leite condensado com o chocolate para se dissolver melhor. E logo em seguida acrescento meu creme de leite, misturo novamente para ficar homogêneo. E aí eu vou acrescentar nessa minha misturinha também chocolate em barra, tá? Esse aqui é o ao leite, mas você também pode fazer com meio amargo. Vai aí do seu gosto e também do que o seu cliente está pedindo. Coloquei também uma colher de sopa de margarina e levei para o fogo bem baixinho e vou ficar misturando até chegar no mesmo ponto daquele recheio de ninho, bem cremoso, e quando você joga ele de volta no seu recheio, ele não se mistura. É só desligar o fogo e misturar por mais um minutinho para deixar ele bem brilhante e bem cremoso. Daí é só passar novamente para um prato, cobrir com plástico e deixar descansando até ficar frio. Agora que a nossa massa já saiu do fogo, para você ver se ela está no ponto certo, é só você apertar ela com a pontinha dos dedos com bastante delicadeza. Se ela voltar como uma esponja, é porque já está no ponto certo, não precisa enfiar o palitinho. Deixei esfriando um pouquinho e aí eu vou passando a minha espátula nas laterais da minha forma para desgrudar a nossa massa, já que eu não untei. Só coloquei papel manteiga. E olha só, gente, que massa bonita. Assim que eu cortar o topinho dela, vocês vão ver como ela é bem molhadinha, é muito gostosa. Mas a gente precisa deixar ela esfriar bem e descansar pra gente montar o nosso bolo. Então daqui umas 3 horinhas eu volto pra prensar ele com vocês. A nossa massa já é bem úmida, mas é sempre bom a gente colocar uma calda para deixar mais molhadinho o nosso bolo. Então aqui eu estou utilizando essa com um pouco de leite condensado e água, eu misturo nesse meu potinho e aí temos uma calda que vai durar, que não azeda facilmente e que é muito gostosa. Aqui nessa minha forma eu coloquei um plástico para alimentos para a gente conseguir imprensar o nosso bolo. Vou colocando primeiro a minha massa de chocolate e venho molhando com a minha calda. Agora eu vou colocar uma camada do meu recheio de ninho com a colher mesmo. Se você quiser, pode passar ele para dentro de um saco de confeitar, mas eu acho que não tem necessidade, tá? É só sujar mais coisa e o que a gente quer aqui é praticidade. E olha só, gente, a cremosidade desse nosso recheio de ninho. Podem fazer essa receita que eu tenho certeza que os seus clientes ou quem for comer esse bolo vai amar. Como vocês viram ali, eu coloquei um pouquinho de calda porque fica mais fácil para a gente conseguir espalhar bem com a nossa colher. Quando você não faz isso e o seu recheio está um pouquinho consistente, ele pode ser que levante a sua massa e fique com aqueles pedacinhos no seu recheio. E a gente quer que ele fique bem perfeito com as camadas uniformes. Bom, então continuando, entrei aqui com o meu segundo disco de massa e vou repetir basicamente o mesmo processo. A diferença é que agora a gente vai acrescentar o nosso recheio de chocolate. E mais uma vez, olhem só a cremosidade e a delícia que tá esse nosso recheio. Infelizmente, eu não pude comer esse bolo, eu não pude partir ele para vocês porque é para uma encomenda. Mas eu tenho certeza que ficou, gente, não tem como isso daí ter ficado ruim, né? Agora a gente vai terminar de montar esse bolo colocando a última camada do disco de massa. Lembrando que todos os meus bolos têm um padrão, tá? Eu sempre faço 3 camadas de massa para 2 de recheio. Eu molhei aí por cima dessa massa e vou colocando o meu plástico em contato com ela. Para ele não ficar em nenhum contato com a geladeira, eu sempre coloco uma outra formazinha, dessa vez é uma menor, né? Para tampar bem. Daí eu levo para a geladeira de um dia para o outro. E chegou a hora da gente fazer o famoso ganache que tá fazendo sucesso aí nas confeitarias. Para ele você precisa de chocolate meio amargo, creme de leite e margarina. Você vai levar esses 3 ingredientes para derreter, pode ser em banho-maria ou no micro-ondas. Se você for fazer no micro-ondas, toma um pouquinho mais de cuidado para não queimar e não passar do ponto, tá? E daí, com ele bem derretido, certifique-se de que não tem nenhum gruminho de chocolate que ainda não derreteu. Como vocês podem ver, o meu tá bem lisinho aqui. Eu vou deixar ele descansando por cerca aí de 3, 4 horinhas. Daí, quando ele já estiver um pouco mais consistente, é só começar a bater o chantilly. Eu não tinha o de chocolate, então eu fiz com branco mesmo e acrescentei 2 colheres de sopa de chocolate em pó 50%.
mas se você tiver o chantilly de chocolate é bem mais fácil, tá? E comecei a bater em velocidade baixa, depois eu fui para média, até chegar nessa consistência que não é muito consistente, mas também não é muito mole. Se você deixar ele mole, não vai chegar no ponto certo para você espatular o seu bolo. Aí eu fui acrescentando o meu ganache que estava ali reservado, ele já estava um pouco mais consistente, e vou bater novamente, só que com essa outra espátula da batedeira. Se você não tiver, você pode fazer com uma manual mesmo, só vai te dar um pouquinho mais de trabalho. Ficou bem homogêneo assim e olha só, gente, a consistência que ficou essa nossa cobertura. Fica perfeita, até parece um mousse se você parar para pensar. Porém, ela fica lisinha, bem mais fácil de espatular o seu bolo. Vamos passar agora o nosso bolo para o pratinho. Eu sempre passo ali algum recheio, uma Nutelinha para ele não ficar andando. E como vocês podem ver, as camadas ficaram perfeitas. Só assim o bolo já tá lindo, né? Mas ele vai ficar mais bonito ainda. Eu vou começar a aplicar o nosso ganache cremoso com a espátula de bolo, mas você também pode fazer aí com um saco de confeitar. Eu acho que não tem necessidade, porque como eu já falei para vocês, é uma cobertura muito mais fácil, ela é muito mais cremosa, então assim que você aplicar, você vai ver a facilidade que é de espalhar ela. Eu troquei para essa mais fininha porque eu tenho mais facilidade de estar utilizando ela nesse processo. Eu vou fazer primeiro uma camada, eu vou levar esse bolo para a geladeira para deixar ele um pouco mais consistente, essa cobertura vai ficar um pouco mais dura e eu já venho aplicando a segunda camada. Se você quiser, pode fazer essa parte com um saco de confeitar, mas eu acho que não tem necessidade, apenas com a espátula mesmo você consegue. Daí vai uma questão de preferência mesmo. E então, com a segunda camada já aplicada, eu venho com essa espátula de textura e vou alisando o meu bolo como se fosse com um chantilly mesmo. Lembrando sempre de ir passando mais ganache nas imperfeições, nos buraquinhos que ficaram. E aí é só ir alisando que vai ficar um bolo perfeito e muito mais fácil de alisar. Essa cobertura ela é muito boa porque ela é muito maleável. Então, se você fosse fazer com ganache mesmo, sem utilizar o chantilly, ia ficar muito duro e pode ser até que saia pedaços do seu bolo. Eu tô falando isso por experiência própria porque já aconteceu comigo. E depois de já ter deixado o nosso bolo bem lisinho, eu só venho finalizando, tirando as quinas imperfeitas. Apliquei também um granulado na parte de baixo para decorar. E aqui, meus amores, me perdoem, mas eu esqueci de filmar para vocês. Só que nada mais é do que um ganache com um pouquinho mais de creme de leite. Você vai deixar ele um pouco mais líquido para a gente poder fazer o drip cake. Com uma colherzinha fui aplicando nas quinas do meu bolo e fui colocando com bastante cuidado, apertando com a colherzinha. E daí foram formando essas gotinhas, eu fiz esse processo em toda a lateral do meu bolo da parte de cima. Só assim o nosso bolo já tá perfeito, mas a cliente pediu para colocar esses brigadeiros por cima de beijinho e também de brigadeiro tradicional. Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Se ficou alguma dúvida, deixa para mim nos comentários. Não se esquece de curtir, se inscrever, porque deu muito trabalho para fazer esse vídeo. Então espero muito que tenha ajudado vocês e que vocês façam, tá bom? Um beijão e vejo cada um de vocês no próximo vídeo aqui do meu canal. Tchau!